Vultos do Espiritismo apresenta Charles Richet, o fundador da metapsíquica. Por Alexandre Cárdia Machado. Conhecido como fundador da metapsíquica, Charles Richet, de 1850 a 1935, desempenhou um papel fundamental no processo de desvendar o desconhecido mundo dos fenômenos anímicos. Em 1905, então presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas, Londres, propôs o nome de metapsíquica a este conjunto de conhecimentos. Sua obra mais famosa, Tratado de Metapsíquica, é um verdadeiro arcabouço de fatos e descrições pormenorizadas de experiências psíquicas, descrições históricas e classificatórias que muito colaboraram para o seu desenvolvimento. A sua maior contribuição, sem sombra de dúvida, foi o estudo do ectoplasma, substância responsável pela viabilidade dos fenômenos ditos objetivos. Foi ele quem, pela primeira vez, denominou a substância que emanava dos médiuns de efeitos físicos de ectoplasma, naquele momento referindo-se aos fluidos que emanavam de Eusápia Paladino. Uma das maiores médiuns da história do espiritismo são as formações difusas que eu chamo de ectoplasmas, porque elas parecem sair do próprio corpo de Eusápia. Numa experiência transcorrida com a médium Marty Berald, Charles Richet e Gabriel Delany fizeram com que a materialização soprasse o ar de seus pulmões através de uma solução aquosa de barita, usando um pequeno tubo. O resultado foi o turvamento do líquido, revelando a presença do gás carbônico, fenômeno peculiar dos organismos vivos normais. A metapsíquica de Richet era composta pela composição dos seguintes fenômenos: a criptestesia, a telecinesia e a ectoplasmia. Para ele, a metapsíquica estava na flor d'água de uma nova psicologia. No seu tratado, Richet classificou a história da fenomenologia metapsíquica em 4 períodos. Primeiro período mítico, que vai das origens históricas até Mesmer, 1776, 2 graus. Período magnético, que vai de Mesmer às Irmãs Fox, 1847, 3 graus. Período espirítico, que vai das Irmãs Fox, passando por Allan Kardec, a William Crookes, 1872, 4 graus. Período científico, que vai de Crookes até agora. Charles Richet classificou os fenômenos metapsíquicos em 2 grupos gerais: fenômenos subjetivos, que ocorrem exclusivamente na área psíquica, sem nenhuma ação dinâmica sobre os objetos materiais. Anos antes, a estes fenômenos Allan Kardec denominou inteligentes. E fenômenos objetivos, cuja manifestação envolve ação física sobre os objetos materiais, na linguagem espírita, fenômenos físicos. Esta classificação é utilizada até os dias de hoje. Richet e o Espiritismo. Charles Richet nunca se declarou espírita, mas sim, um estudioso dos fenômenos metapsíquicos. Não podemos, portanto, classificar Charles Richet como um continuador da obra de Allan Kardec, já que na verdade Richet reserva um espaço de 2 páginas em um tratado de mais 700 àquele que poderia ter sido um de seus mestres. Desvendou um caminho distinto, sem evidentemente desconhecê-lo tanto, e que o classifica na categoria de iniciador romântico da metapsíquica, reconhecendo em Kardec, a quem se refere como Dr. H. Rivail, algum apreço pela investigação científica, mas que, no entanto, se levou demais a acreditar que as comunicações dos espíritos através dos médiuns eram destituídas de erros, desde que as mesmas emanassem de bons espíritos. Esta crítica, a nosso ver, não é muito justa, porém se assemelha à feita por Arthur Conan Doyle em seu A História do Espiritualismo, fazendo-nos, pelo menos, pensar que conhecemos hoje bem melhor a obra de Kardec do que os quase contemporâneos vizinhos e conterrâneos. Foi companheiro de jornada de homens do vulto de um Gustavo Gelley, Gabriel Delany e Ernesto Busano. Este último seu grande amigo e com quem duelaria no campo da ciência. Busano, no seu livro Metapsíquica Humana, dedica no último capítulo, denominado Respostas a algumas objeções de ordem geral, algumas palavras diretamente contrárias às posições de Charles Richet. São elas: não devo ocultar que entre os que assim pensam está o professor Charles Richet, a quem sinceramente venero e admiro. No Journal of the American Forensic SPR de setembro de 1923, pág. 400, a respeito ele escreve: sou de opinião que, se a metapsíquica não tem progredido mais, se deve isto a um defeito de método, quiseram dela fazer uma religião cheia de ardor, em vez de uma ciência serena e modesta. Penso ser de não pequena utilidade destruir essa deplorável prevenção,
filha de uma observação estranhavelmente parcial e superficial do movimento espírita encarado em seu conjunto. Se é verdade que o espiritismo seja tomado num sentido religioso por uma multidão, aliás muito respeitável, de almas simples, não quer dizer isso que ele seja religioso, mas tão somente que as conclusões rigorosamente experimentais e, portanto, científicas, a que conduzem as investigações medianímicas, têm a virtude de reconfortar grande número de almas atormentadas pela dúvida. Ernesto Busano, Metapsíquica Humana, e se refere a tantos sábios, homens de ciência que se dedicaram a estudar os fenômenos inicialmente de forma materialista, convertendo-se ao espiritismo pela conclusão a que chegaram através da pesquisa. Na introdução do seu tratado de Metapsíquica, Richer, em sua segunda edição, chega mesmo a citar os espíritas que já naquela época pouca importância deram a esta obra, uma vez que acreditavam que tudo o que importava já havia sido escrito. Richer escreveu: se os espíritas fossem justos, reconheceriam que a minha tentativa de fazer entrar na ordem dos fatos científicos todos os fenômenos que constituem a base de sua fé, mereceria eu verdadeiramente alguma indulgência. Vê-se que na época o movimento espírita francês já estava totalmente dominado pelos ritos, afastando-se dos ensinamentos de Allan Kardec. Salvava-se neste tempo Gabriel Delany, que muito doente insistia com a sua Sociedade Francesa de Estudos de Fenômenos Psíquicos e na revista L'Espiritisme. A rigidez de Richer, com relação à metodologia científica, se explica pelo trabalho profissional do mesmo que, como cientista, veio a ser merecedor de um prêmio Nobel. A visão do futuro. Allan Kardec, em A Gênese, escreve: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Com estas palavras, Kardec colocava todo o seu gênio, que infelizmente só foi seguido por alguns como Camille Flammarion, Leon Denis, Delany, dentre outros. Desta mesma forma, Richer declara que o primeiro tratado de metapsíquica irá ter a sina comum. Ele irá logo ficar para trás e cair em desuso, porque os progressos desta nova ciência serão rápidos. Assim como Kardec, os metapsiquistas também acreditavam no rápido progresso das ciências psíquicas. Elas de fato tiveram algum alento com o advento da parapsicologia de Rinne. No começo da década passada, muitos de nós, estudiosos, guardávamos muita esperança de que na União Soviética existissem centros de pesquisa. A cortina de ferro caiu e o que havia em termos de psicobiofísica? A verdade é que pesquisadores do quilate dos grandes metapsiquistas, incluindo no grupo os espiritualistas ingleses, já não aparecem com tanta frequência. Transferimos nossas expectativas para o século que se avizinha. Este sim poderá trazer ao público em geral aquilo que Kardec, Richer e tantos outros se empenharam tanto em estudar, classificar e ensinar, mas que não atingiram a universalidade do conhecimento.